Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando juntamente contigo a lição de número 12. Estamos chegando no final do nosso trimestre, lição de número 12, que tem como título A Urgência do Discipulado. Glória a Deus. Então, nós já tivemos lições até aqui, chegamos, lições importantíssimas, não é? E a semana passada falamos sobre o compromisso da evangelização, na evangelização, não é? E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12, que tem como título, como já disse, A Urgência do Discipulado. Não é? Nossa lição, o tema geral é o verdadeiro pentecostalismo. Estamos estudando como é o processo do Espírito Santo operando na igreja, não é? E assim sucessivamente. Então, como texto base, nós temos Mateus capítulo 28, no seu verso de número 16 até o versículo de número 20, não é? E Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no verso 40 a 47, não é? Então, é o texto que nós o texto base da nossa lição é esse aí. Vamos para a aula, ok? Para começar, nós vamos ter que abordar algumas coisas, fazer aqui a definição da palavra discípulo. Discípulo, no latim, significa aluno, aprendiz, né? Que é a palavra grega que corresponde mathetes, né? De onde se deriva e significa a palavra aprender. O termo hebraico é talmid ou talmidim, pequenos alunos, vem de talmad, que significa também aprender. E os textos aqui inseridos para essa temática, ou seja, para a questão do discípulo, 1 Reis capítulo 20, 35, 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 7, versículo 15, ainda 2 Reis capítulo 4, verso 1, capítulo 4, verso 1 e 38, 2 Reis capítulo 5, versículo 22, e também Crônicas capítulo 25, versículo 8, né? Então, quando vamos ver sobre o grupo dos 12, os 12 apóstolos, já havia sido determinado, então biblicamente segue aí que Jesus também é um discípulo, né? E nós vamos ver em Mateus 5, verso 1, não é? E João 2, verso 13, né? Então, dentro desse grupo aí, já denominado como grupo dos 12, vai dizer que todo aquele que segue a Jesus, não é que Jesus é um discípulo, é todo aqueles que seguem a Jesus é um discípulo. Então, se você é seguidor de Cristo, deve aprender com Cristo e consequentemente, ou melhor, você é discípulo, não é? Então, capítulo 5, versículo 1 de Mateus e capítulo 2, versículo 12. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que o verdadeiro discípulo tem a mente de Cristo, não é? Então, o discípulo portanto, deve agir e reagir como se fora o mesmo Senhor, não é? Então, a palavra discípulo ela está relacionada à ideia de disciplina. Isto é muito intrutivo no caso, e porque tudo isso significa verdadeiro discípulo requer disciplina. Eugene Merrill vai trabalhar essa proposta, né? Então, o que é discipulado, discipulando e discipulador, não é? Tudo isso nós vamos tratar. O que é ser discípulo? O que significa? Quais as características dos discípulos de Cristo? Não é? Nos dias atuais, eu fico observando que tem gente discipulando crente. Ele quer ter uma classe de discipulado, mas discipulado gente que já nasceu na fé. Eu penso que está invalidando o que as professoras da escola dominical, principalmente nas igrejas que tem escola dominical, vem ensinando. Aí a criança, o menino fica adolescente, vai para 11, 12, 13 anos, já aprendeu, está na igreja ainda, permanece,
E aí, para batizar, tem gente que quer discipular, tem uma classe de discipulado para essa pessoa. O aprendizado do cristão é constante, é continuamente, não para. Não é? Mas, e o novo decidido, que não tem? Não tem porque não evangeliza, não tem ninguém novo decidido. Então, para ter uma classe de discipulado, precisa de crentes, filhos de crentes, pessoas que já nasceram na fé, foi apresentado no templo. Eu realmente discordo disso aí. Meus filhos, quando os batizaram, eu mesmo não quis, na época quiseram fazer isso, eu digo, não, e as tias que ensinaram a eles, não ensinaram nada? Eles não aprenderam nada? Então, eles foram batizados, são bênção até hoje, são de maior, e são até hoje bênção, nunca se desviaram, estão firmes na fé, porque tudo que aprendeu foi válido, não é? Tudo que aprendeu nas classes de crianças, e nas EBFs que participaram, né? Todos foram edificados e foram importantes para a vida deles, né? Agora, colocar numa sala para ficar falando as mesmas coisas que ele aprenderam, isso é redundância. E todo trabalho redundante, isso é retrabalho, e retrabalho é prejuízo em todas as esferas, ok? Então, o discipulado que a Bíblia aplica é discipulado para novos decididos, não é? Novos crentes. Nós vamos trabalhar essa proposta aqui, não é? Em Atos, capítulo de número 40, por exemplo, capítulo 2, versículo 40 a 43, vai dizer que quase 3.000 almas se renderam, e Pedro vai dizer aqui que se renderam no sermão que Pedro pregou, não é? E o processo se dava naqueles dias em 4 etapas, processo de discipulado, não é? Qual era o processo? Primeiro, ensinando os novos convertidos que eles deveriam perseverar na doutrina dos apóstolos, não é? A uniformidade da crença em relação à pessoa de Cristo, baseada no testemunho ocular de seus seguidores, que isso era essencial. Segundo aspecto, ou segunda etapa, ou melhor, o novo decidido, o novo convertido era incentivado a compartilhar ou a partilhar da comunhão com a igreja. A palavra grega traduzida aqui significa compartilhar a vida com outro cristão, né? E a terceira etapa, que era o novo convertido, eram incentivados a partir o pão, provavelmente uma referência sobre a ceia, conforme está no capítulo 11, versículo 23 a 24 de 1 Coríntios, não é? E alguns creram que essa referência, está falando assim, alguns creram que essa referência, creem, na verdade, que essa referência é a festa, se refere à festa do amor, uma refeição de comunhão que era dada na igreja primitiva, né? A quarta etapa era, os novos convertidos eram ensinados na disciplina da oração. A oração coletiva era vista como parte essencial no crescimento espiritual da igreja. Então, e a Bíblia vai dizer, nos diz que muitas maravilhas e sinais aparentemente era concedido aos apóstolos pelo Senhor Jesus para validar a condição dos ministros ordenados naqueles dias, né? Então, observe que o discipulado é para novo convertido, e não para crente já que tem 12, 13 anos, 14 anos, 15 anos de fé. Aí precisa passar por discipulado de novo. Então, temos na CPAD, por exemplo, as revistas de discipulado, ciclo 1, 2, 3 e 4, se não me foge da memória, né? Que são excepcionais lições muito importantes, não é? Daquelas revistas de discipulados, mas é para novo decidido. Então, se quer ter classe de discipulado na igreja, precisa evangelizar, precisa ganhar novo decidido, que é a questão que estudamos na lição passada, não é? Então, se quisermos ter classes de discipulado na igreja, precisamos ter novo decidido, porque o discipulado é para novo decidido, ok? Vamos lá, vamos partir para continuar, né? Então, dentro dessa proposta, a palavra discipulado tem origem na palavra latina que é discipulatus, ou é um trabalho cristão efetuado pela maioria pelos membros da igreja, ou melhor. Todos que são discipuladores? Não. E discipulados? Todos precisam ser. Discipulandos? Todos precisam ser. Discipuladores? Nem todos são, ok? Mas todos precisam ser discipulados. Então,
esse é feito pelos membros da igreja, capacitado, a fim de fazer novos crentes, né? Crianças, jovens, adultos, né? Autêntico cristão. Essas pessoas chegam na igreja e aprendem sobre a salvação, sobre a redenção, aprendem sobre a igreja, qual é o papel da igreja, o que a igreja faz nessa terra, qual é a forma que a igreja se porta nesse mundo louco que vivemos, não é? E assim sucessivamente, qual é a ética da igreja, que é o antagonismo que a igreja tem que a ética da igreja tem ante a ética do mundo, e tudo isso faz parte do discipulado, que aprende-se no discipulado, não é? Leitura de Bíblia, questão da consagração a Deus, da comunhão, coinonia, né? E assim sucessivamente. Então, Jesus ele vai apresentar em Mateus capítulo 28, versículo 20, 18 ao 20, e Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, e Efésios 4, versículo 13 até o versículo 16. Então, a igreja precisa, no discipulado cristão, a igreja precisa, no discipulado cristão, de uma visão celestial, multiplicadora, de crescimento, uma visão de estrutura, não é? Selecionando homens e mulheres, treinando homens e mulheres para esse mistério, não é? Às vezes as escolas teológicas, digo isso porque sou professor de teologia já há mais de 25 anos, e as escolas teológicas ela trabalha dentro vai um pouco mais num fator acadêmico, né? Mas precisamos ter escola de discipuladores também. Proponho isso aqui. Precisamos ter escola de discipuladores, que nem todo mundo sabe discipular, não é? Mas todo mundo precisa ser discipulado. Isso é um ponto importante, ok? Nem todo mundo pode ser discipulador, mas todos precisam ser discipulados, né? Todos nós temos alguém que foi nossos mestres, que ainda são nossos mestres, que nos ensina porque o que ocorre. Segundo a definição do texto, todo aqueles que é aluno, ele é discípulo, certo? Todo aqueles que é aluno, senta para aprender, ele é um discípulo. E todo aqueles que se levanta para ensinar, ele é um mestre, né? Um discipulador. Então, para ter essas características, precisa ter conhecimento, tanto quem está sendo discipulado, como também que está adquirindo conhecimento por meio do discipulado que está tendo, como também o discipulador que precisa de conhecimento para aprender. Dentro do termo hebraico, aprender é talmid ou talmida, talmad no caso, que significa aprender. Então, todos nós precisamos ser e somos talmidim ou talmide de Jesus ou do Senhor nosso Deus, ok? Quais as características dos discípulos de Cristo, né? Em João capítulo 3, versículo 7, Atos capítulo 11, versículo 26, diz que um discípulo de Cristo creu na doutrina. O discípulo de Cristo ele passou pela experiência do novo nascimento, tem que nascer de novo. João 3, versículo 3 a 5. Ele renunciou a si mesmo e tomou a sua cruz. Marcos capítulo 8, versículo 34. Ele viveu uma vida de sacrifício, não é? Uma vida de sacrifício, conforme Lucas, ele vive uma vida de sacrifício, vive uma vida de sacrifício, não é? Lucas capítulo 14, versículo 26. Ele dedica-se à vida disciplinada, não é? 1 João capítulo de número 2, versículo 6. Ele é aprendiz de Cristo, conforme Mateus capítulo 11, verso 29. Ele se empenha em fazer outros discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, essas são as características do discípulo de Cristo. Então, e a grande comissão e o discipulado, como é que lida com isso, né? A grande comissão pressupõe um discípulo permanente na igreja de Cristo. Aliás, a igreja é uma comunidade de discípulos que tem Cristo como o mestre supremo. Então, a Bíblia como a única regra de fé e prática. Então, dentro dessa questão, nós estamos aprendendo nesse domingo que o discípulo e a grande comissão tem que estar aliado a Cristo como nosso mestre, a Cristo e com Cristo como nosso mestre. Então, o discipulado é um imperativo, ir de fazer discípulo. O que isso quer dizer, né? Trazendo aqui a etimologia dessa palavra, ir de fazer discípulo, já eu volto lá no tópico, não é? E está escrito assim: o que significa fazer discípulo? Jesus, no capítulo 28, versículo 16 de Mateus, está escrito assim:
Os 11 discípulos se foram para a Galiléia, ao monte onde Jesus havia lhe ordenado. Os 11 discípulos que foram a Galiléia, certamente não antes da segunda semana depois da ressurreição, provavelmente um pouco depois, né, que vamos entender no texto, né? Então, o que significa, na verdade, ide, o ide de Jesus, né? O que isso nos apresenta, o que isso quer dizer, qual é o significado desse ide de Jesus? Então, é como ouvir alguém dizer que temos que fazer o ide de Jesus, que Jesus ordenou e tal. Então, que é a tarefa da igreja. Normalmente, quando se interpreta esse versículo, a ênfase é colocada sempre no ide. O mesmo acontece quando a passagem correlata de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde geralmente é destacado o ide por todo o mundo. Então, ainda não tinha parado para observar esse problema de interpretação, até que de vez em quando eu parei assim para verificar isso aqui, né? Então, ide por todo mundo, né? Então, o que é que tal denominação? É um centro de heresia, de expor a esses alunos. Então, quando ide para quê? Ide para o mundo. Então, nós temos que ganhar almas para o reino de Deus no mundo de pecado e trazer para o rebanho do Senhor, para o aprisco, e discipulá-las, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar o ide por todo mundo, o ide ele está dentro de um contexto do verbo no particípio, que é qualificando aí o imperativo da frase. Isso significa que no grego a ordem dada por Jesus é fazei discípulo, não é? Fazei discípulo. Ide por todo mundo é fazer discípulo. A palavra significa essa. Então, toda essa questão, o problema de fazer discípulo não está no entendimento do significado do ide, ou na forma de como é aplicado. O problema está na falta de compreensão acerca do que realmente é fazer discípulo. A ordem fazer discípulo. Qualquer um pode ir, né? Qualquer um pode distribuir literatura na rua e assim sucessivamente. Até uma pessoa que não tem nenhuma, ele pode até ir, né? Mas fazer discípulo não é para qualquer um. Fazer discípulo tem que ter estrutura cristocêntrica, bíblica, teológica. Senão ele não tem como. Como isso, professor? Porque a teologia bíblica, quando eu falo de teologia acadêmica, é um pouco mais aguçada, mas todos nós precisamos conhecer a Bíblia, inclusive quem está sendo discipulado. Então, não se conhece Bíblia, a Bíblia não está antagônica ao fator teológico, né? Quando Marcos diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, sem o evangelho verdadeiro, é impossível fazer discípulo. Tem que trabalhar dentro do contexto da palavra discípulo, né? E o que isso implica, o que isso significa? Implica ganhar alma para Jesus e não fazer discípulo com os mesmos cristãos que já estão na igreja, que já foram evangelizados, que já foram, na igreja católica chama de catequese, né? Foram catequizados e assim sucessivamente, né? Então, versículo 17 diz assim, de Mateus 28, e quando o viram, adoraram, porém alguns duvidaram. Certamente nenhum dos 11 dos que aconteceu em conversa, do que aconteceu em conversa anterior lá em Jerusalém, mas sim 500 agora estavam presentes. Então podemos observar no versículo 18 que Jesus se aproximou deles e lhes falou, todo poder me é dado nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos a todas as nações. Olha o que eu estava falando há pouco sobre o particípio da palavra e do original, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse ide aqui, todas as nações, em vez disso é fazer discípulo de todas as nações, pois ensinar no sentido mais comum dessa palavra vem depois, né? Então a expressão aí por um termo diferente. No versículo 20 diz assim, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Então, ensinando a guardar no sentido
como aí a intenção de instruir, o instruindo os discípulos convertidos e batizados, né? Precisamos instruir e batizá-los, né? Então, isso é para novo decidido. Mais uma vez, trabalho aqui, faço a citação aqui. Então, voltando aqui para a nossa lição, nós vamos trabalhar aqui para fechar o assunto e não ficar muito longo. Na questão da grande comissão, o id imperativo, por exemplo, né, conforme eu já trabalhei aqui, que trabalha, por exemplo, o discipulado e a cultura é cultural e transcultural. Desde o início do Evangelho, a proposta divina sempre foi estender a bênção da salvação para todos os homens, indiscriminadamente, não é? Uma certa vez, evangelizando com um grupo de irmãos, e quando eu estou fazendo esse trabalho, eu geralmente reúno, primeiro falo com eles qual é o nosso papel, o que vamos fazer, porque você não pode soltar ninguém na rua sem dizer o que vai fazer, e como fazer, claro. E aí alguém se levantou e disse: pastor, esse bairro está todo evangelizado, esse povo ouve há muito tempo, né? Eu digo: meus irmãos, mas a necessidade do povo, ela é também a todo tempo. Se ele ouve a todo tempo também ele tem mais problema do que ouvir a palavra. Então nós vamos pregar o evangelho nessa rua mesmo, nós vamos pregar. Resultado, é nessa mesma rua que temos uma igreja. A igreja cresceu tanto naqueles dias que eu tive que abrir outra congregação que está lá até hoje, para a glória de Deus. Quero mandar saudações de paz aqui ao dirigente daquela congregação, pastor João Andrade. Deus abençoe a sua vida e a vida da irmã Maria e toda a sua família, no nome de Jesus. Então, não existe necessidade, o povo sempre tem. Carência de Deus, o povo sempre tem. Então, a igreja tem que estar sempre disposta também a fazer o seu trabalho a qualquer tempo, não é? Em tempo e fora de tempo. Então, isso quer dizer que é cultural e transcultural. Pode ser aqui no nosso país, pode ser fora dela. Então, indiscriminadamente, todo homem precisa da salvação. Logo, conforme Gênesis 2:12-13 e Gálatas 3:8. Mas no sentido ultranacionalista, por exemplo, dos judeus, que fechou seus olhos naqueles dias para a realidade, Deus levantou a fim de ser uma nação evangelizadora para todos os povos, conforme Isaías 42 e Romanos 2, versículo 17. Né? A vinda do Messias nos mostrou que claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Todos precisam de salvação. Então nós temos aqui, primeiro, Deus amou o mundo e não apenas uma classe de pessoas. Capítulo 3 de João, versículo de números 16. Segundo, o sacrifício de Jesus não alcança apenas um povo, alcança a todos. João capítulo 1, verso 29, 1 João 2, verso 2. Terceiro, a graça de Deus é alcançada tanto aos judeus, alcança tanto os judeus como os gentios. Romanos 3, versículo 29, Romanos 9, versículo 24 e 30, e Gálatas capítulo de número 3, versículo 14. Né? E também, quarto a ordem é levar as boas novas de salvação extensiva a todos. Então, extensiva a todos. E não existe a igreja evangelizar e não fazer discípulo. Tem que ensinar. Uma vez que evangelizou, que foi a lição passada, agora vamos ensinar. Então, o discípulo inclui a observação das ordenanças de Cristo. Não é para ensinar o que o discipulador quer, é para ensinar as ordenanças do Cristo. O batismo, a ceia, a salvação, a bibliologia, a Bíblia propriamente dita. E o texto diz aqui, que vai dizer aqui, no capítulo, em Atos, capítulo de número que faz parte da leitura bíblica em classe, versículo 2, capítulo 2, verso 40, e muitas palavras, versículo 42, capítulo 2, versículo 42, assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Por quê? Porque eles aprenderam, conforme eu já disse, né, que eles aprenderam, foram ensinados. Foram ensinados. Então Jesus disse aos apóstolos que todos aqueles que crescem na mensagem do Evangelho deveriam confirmar sua fé descendo nas águas batismais, capítulo 28, versículo 19 de Mateus, e evidencia aí o total compromisso
do discípulo com o seu mestre, que é o Cristo, né? Então, os discípulos exigem comprometimento, o discipulado exige comprometimento com a doutrina, né? O discipulado cristão, ele é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo. Então, não tem como você ser um discípulo ou um discipulador e não ter relacionamento com Cristo. Logo, qualquer comunidade, qualquer igreja não pode deixar esse discipulador disseminar heresia. Pelo contrário, tem que trazer todo o conteúdo contextual da Bíblia, né? E porque já é sistemático. O discipulado, as revistas de discipulado, por exemplo, já é sistematicamente pronta, ela já vem pronta. Muita gente está querendo ganhar dinheiro com isso aí, mas a CPAD é barato e é para nós. Pode fazer, nós temos na nossa escola bíblica dominical uma classe de discipulado, não é? Ela é no mesmo horário, entendeu? O mesmo período que o professor das revistas de adulto, das revistas que é a que nós estamos falando agora, da classe de adolescentes, da classe de jovens e assim sucessivamente, as demais classes, também temos uma classe de discipulado, não é? E assim sucessivamente. Então, todos que novo decidido devem passar por classe de discipulado. Às vezes, o que tratamos na classe dos irmãos é um pouco mais aguçado, como diz o nordestino de onde eu sou oriundo, né? É um mocotó um pouco mais pesado. Então, já a classe do discipulado é um pouco mais simples quer dizer, no sentido de ser sistemático. Bíblia, você vai, por que ler a Bíblia? Por que batismo? Por que igreja? Não é? E assim sucessivamente. Então, o discipulado exige comprometimento com a doutrina de Cristo. Então, o discipulado cristão é um relacionamento do mestre com o aluno, como eu já disse, né? Então, trabalhando toda essa proposta. Não é? Então, quais as bases, os pilares do discipulado cristão? O discipulado cristão funciona através de instrução, imitação, amor e amizade, certo? Então funciona em quatro pilares, né? Através da instrução, da imitação, imitando Cristo, o amor e a amizade. Então, a instrução, o ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine as pessoas dispostas a aprender com o objetivo de atingir a estrutura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, verso 11 a 14, e a Bíblia chama líderes e pais para instruir aqueles que foram confiados aos seus cuidados, né? Então, o pai também é um instrutor, né? Ele também chama todos os crentes a instruir uns aos outros. Então, nós todos somos discipuladores. Depois que estamos dentro do bojo contextual cristão, nós todos somos discipuladores. Então, um discipulando o outro, crente discipulando o crente, né? Pastores discipulando pastores. Richard Baxter, ele vai trabalhar isso, né? Richard Baxter, ele trabalha isso, tem um livro, uma obra interessante. Eu tenho esse material aqui, deixa eu mostrar para você, né? É uma obra importante que vai trabalhar essa proposta entre crentes discipulando crentes, né? Ajudando. Discipular quer dizer, nesse caso do cristão aqui, quer dizer um ajudando o outro, né? Então, crente discipulando crente é um fator importante, necessário para o crescimento e desenvolvimento da comunidade cristã, da igreja de Cristo, né? Então, notem que tudo isso que já dissemos, a igreja tem a necessidade do discipulado, né? Não tem jeito, né? Richard Baxter, ele vai trabalhar a obra dele, tá? Deixa eu ver aqui o título da obra, muito bem. Aqui, Manual Pastoral do Discipulado. Manual Pastoral do Discipulado ele é uma introdução de J.I. Park também, né? Ele vai, aqui está o material, manual muito interessante, principalmente para essa aula, interessantíssimo, material de altíssima qualidade, né? E assim sucessivamente. Então, o que vamos ensinar no discipulado, né? Dentro desse contexto do discipulado, como já disse, nós vamos trabalhar adoração, o crescimento da igreja, como vamos trabalhar isso, as ordenanças, os dízimos, as ofertas, não é?
porque dízimos e oferta faz parte do culto, não tem como estar diferente, desde os antigos, que mesmo tendo alguns, está sendo muito forte isso, muitos youtubers e muitos estudos de muito avarento colocando aí, mas o dízimo é bíblico, foi instituição no capítulo 14, versículo 22 a 29 de Deuteronômio, não é? E foi ali que nasceu a lei do dízimo, certo? E assim mesmo você vai encontrar muita gente batendo nisso, mas a igreja, o discipulado, quem está sendo discipulado vai aprender tudo isso, não é? Inclusive sobre santificação, as exigências das ordenanças da igreja, das ordenanças que Jesus propôs, a exemplo de batismo nas águas, ceia, e que a ceia é para os santos, enfim. Então tudo isso nós vamos aprender. A influência da Bíblia na transformação das vidas, a finalidade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é para meditarmos, é para estudarmos, a Bíblia dentro do seu contexto geral, a salvação, tudo isso temos que, o Salvador, porque para ter a salvação precisa ter um Salvador. Quem é o Salvador? A nova vida em Cristo, como se portar com isso, não é? Os sinais da vinda de Cristo, quer dizer, a escatologia bíblica, a vinda de Cristo, enfim. Então, quando o crente vai para o batismo, quando o novo crente vai para o batismo, ele já vai pronto, porque aprendeu tudo isso aí. O desenvolvimento em Cristo, como se lidar agora, como carregar a cruz, como ser controlado pelo Espírito, né? E trabalhando aí degrau por degrau para aprendermos com o crescimento que Deus propôs à igreja, não é? E o interesse de Deus é que a igreja sempre cresça, isso não tenha dúvida, né? Então, eu trabalhei aqui, para fechar, eu trabalhei essas 4 etapas, não é? Esses 4 pilares, aliás. Então, o segundo pilar é a imitação, né? Discípulos são imitadores, primeiro de Deus, depois um dos outros, né? Porque você aprende. Tudo que você tem, todos os seus mestres, você aprendeu alguma coisa. Na faculdade que você e eu, nós estudamos, temos que aprender. Aprendemos com os nossos mestres alguma coisa, aprendemos didática, aprendemos, enfim, todos nós temos alguém para imitar, não tem o que fazer, certo? E assim sucessivamente. No caso do cristão, imita primeiro a Deus, né? E depois um bom exemplo de outro cristão. Paulo arrogou isso dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? E Paulo vai dizer isso também no capítulo de número 1, versículo 11, capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios, quando ele vai dizer: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando o entendimento a fim de sua vida, imitai-o na fé, né, que eles tiveram. Já em Hebreus capítulo 13, versículo 7 também diz assim: o que também apresentastes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, né? Filipenses 4, 9 diz assim: tu porém tens seguidos de perto o meu ensino, procedimentos, fé, longanimidade, amor e perseverança. Em Timóteo, 2 Timóteo 3, 10 nos diz assim: amados, não imiteis o mal, senão o que é bom. Então todos nós temos que imitar, ok? Somos imitadores de alguém, a começar de Cristo. E terceiro e quarta etapa é o discipulado pelo amor, ou seja, as pessoas imitarão nossas vidas quando não as amamos. Elas não tem como. Se você não a ama, ela não vai te imitar. Um líder que lidera com amor apresenta aí a melhor imagem de Cristo, e as pessoas irão segui-lo melhor. Quando você ama, tende, né, de ser amado também. Tende vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2,5, né? Então toda a característica do discípulo de Cristo, né, ele precisa estar separado do mundo, ele precisa seguir o ensinamento de Jesus, ele precisa ter o amor de Cristo um pelos outros, né, um discípulos pelos outros, e o discípulo de Cristo também precisa ser outro discípulo, precisa fazer outro discípulo. Primeiro, não existe esse discípulo de Cristo parado, que só ele cresce, os outros nada disso, tem que ensinar, e o papel do discípulo é ensinar, fazendo discípulos,
ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos vossos corações, e até a próxima aula, canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas, e até a próxima aula em nome de Jesus. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.